E aí galera, tudo certo? Aqui quem fala é o Guilherme, professor de Geografia do cursinho Acreditar, seu curso pré-vestibulinho. Na nossa quarta aula, iremos falar um pouquinho sobre a formação da Terra e a sua estrutura atual. Mas antes, atenção! Essa aula 4 será dividida em duas partes. Nessa primeira aula, veremos a geologia da Terra e suas rochas. Na parte 2, iremos ver os agentes formadores de relevo. Como sabemos, a Terra foi formada há bilhões de anos, para ser mais exato, 4,6 bilhões de anos atrás. Naquele período, nosso planeta era uma grande bola de fogo, cheia de lava, onde a vida era impossível. Com o passar do tempo, várias reações químicas aconteceram na atmosfera primitiva, formando pequenas moléculas muito importantes. Duas moléculas de hidrogênio encontraram uma molécula de oxigênio, formando a água. Esta caía sobre a superfície terrestre e já evaporava diante do calor imenso da bola de fogo. Porém, a grande quantidade de água que foi caindo passou a resfriar a Terra, e assim, os primeiros continentes e oceanos foram formados. Como a história da Terra é muito longa, fez-se muito importante dividir em períodos da história. Criaram, assim, as eras geológicas, onde cada era agrupava fenômenos que ocorreram. Por exemplo, na era arqueozoica, as primeiras rochas foram formadas. No período cenozoico, as últimas formações rochosas foram formadas. Ai, Gui, mas o que é importante para eu saber? Vocês não precisam saber todas essas informações que estão aí na tabela. É importante entendermos o que de principal ocorreu em cada era. Nesse slide, separei o principal. Deem um pause agora no vídeo e observem. Assim, na era arqueozoica, temos a formação das rochas mais antigas. Na era paleozoica, as primeiras rochas sedimentares, aquelas formadas por acúmulos de sedimentos tipo areia e argila, foram formadas. Na era mesozoica, grande atividade vulcânica, formação de petróleo e de algumas bacias sedimentares. E na era cenozoica, ocorreu a formação dos continentes atuais e de intensas glaciações. Hoje a Terra se apresenta em várias camadas concêntricas, em que cada uma das camadas tem suas próprias características. A camada externa, denominada de crosta terrestre, é a camada cuja espessura vai de 5 a 30 km de espessura. Existem diversos tipos de crosta, no entanto, os principais são a crosta continental e a oceânica. A crosta apresenta várias rachaduras, formando o que conhecemos como placas tectônicas. O manto, por sua vez, é uma camada essencialmente viscosa, composta por substâncias ricas em ferro e magnésio. Ele apresenta temperaturas que podem variar de 100 graus Celsius a 3.500 graus Celsius. Seu conteúdo conhecemos popularmente como magma. Já o núcleo é a camada mais interna do planeta. Contém basicamente elementos metálicos como ferro, níquel e silício. Essa camada representa cerca de 1/3 de toda a massa da Terra. O núcleo é dividido em duas partes, o núcleo sólido com um raio de 1.250 km e o núcleo líquido que o envolve. As temperaturas nessa camada são extremamente altas, chegando a aproximadamente 5.000 graus Celsius. Vimos todas as estruturas internas da Terra. Agora, vamos focar na parte mais importante, a crosta continental. Lembrem-se que comentei que na era cenozoica foram formadas as principais formações continentais? Pois é, os continentes não nasceram todos do jeito que conhecemos hoje, com Américas, Europa, Ásia, África e Oceania. Na verdade, em seu início, uma única porção de terras foi formada. Esta é a chamada de Pangeia. Anos se passaram e esse grande continente se dividiu em dois grandes pedaços de terra, chamados Laurásia e Gondwana. Por fim, essas duas estruturas continuaram se dividindo, chegando à estrutura atual que conhecemos hoje. Mas e como esses continentes foram se dividindo? Alguém foi fatiando esses continentes? Todas as divisões do continente foram resultantes da movimentação das placas tectônicas. Aqueles pedaços de crosta terrestre que apresentam as rachaduras, lembra que eu comentei? Quem estabeleceu isso foi uma teoria chamada de tectônica de placas. Com movimentações no magma do manto, essas placas se movimentaram bem devagarzinho, descrevendo movimentos de convergência, divergência ou transformantes.
Placas convergentes são aquelas em que uma vai de encontro à outra, uma placa vai de encontro à outra. Divergentes são aquelas em que uma placa se afasta da outra. E as transformantes são aquelas em que uma placa tangencia a outra, ou seja, uma esfrega na outra. Com esses movimentos, a Laurásia e a Gondwana foram se partindo, gerando a formação dos continentes atuais. Uma dúvida que geralmente aparece é em relação aos movimentos de placa. O que será que ocorre quando as placas convergentes se encontram? Elas trombam? Acontece alguma coisa? Bom, uma placa indo ao encontro da outra pode causar muitos problemas. Como disse, esse movimento é muito lento. Porém, ao se encontrar, elas começam a forçar umas sobre as outras. Essa pressão resultante vai aumentando, ao ponto de, num momento imprevisível, toda essa pressão acumulada ser liberada, gerando destruição, num fenômeno conhecido como terremotos. Depois dos terremotos, ocorre também a formação de montanhas, por ocorrer a sobreposição de uma placa em outra. Em alguns casos, temos uma válvula de escape de pressão chamada vulcão, que quando tem-se o estopim de pressão, ocorre a liberação de magma ou lava. Nas falhas transformantes, podemos encontrar terremotos também, porém num processo diferente. Ainda ocorre a liberação de pressão, porém o que o gera é o contato contínuo das placas. Seria como se passássemos a mão em uma tábua de madeira cheia de farpas. Conforme vamos passando, várias farpas vão entrando em nossa mão, e se continuarmos, mais farpas entram. No caso das placas, uma farpa de uma placa entra em outra, e quando ocorre a quebra de uma dessas farpas, temos a liberação da pressão. Somente nas placas divergentes nós não temos terremotos, mas sim outro fenômeno. Quando uma placa afasta-se da outra, vai se abrindo um buraco na crosta, permitindo o contato direto do magma do manto com a superfície. Esse magma vai se resfriando, formando novas estruturas rochosas. Entendida a formação da estrutura da Terra, vamos analisar agora o que compõe a crosta continental. A crosta é constituída de vários tipos de rochas, que têm origens e idades diferentes. Podemos encontrar tanto dobramentos antigos, que também são chamados por todos esses nomes aí colocados, plataformas, crátons, escudos, dobramentos antigos ou cristalinos. Também compõem a crosta continental, as bacias sedimentares e, por último, os dobramentos terciários. Os dobramentos antigos, o próprio nome diz, são estruturas rochosas formadas nas primeiras eras geológicas, no caso, na era pré-cambriana, aquela das eras arqueozoica e proterozoica. Por serem mais antigas, elas se encontram atualmente mais destruídas e com menor altitude. Encontramos ferro, manganês, bauxita, estanho, entre outros minerais muito explorados atualmente. As bacias sedimentares, por sua vez, foram formadas no período paleozoico, resultantes do acúmulo e compressão de partículas geradas pela destruição dos dobramentos antigos. Como assim, Gui? Imagina você comendo um bolo ou um pão. Quando destruímos esse pão, várias migalhas vão caindo e se acumulando na mesa onde estamos. Traduzindo para a geografia, esse pão seria os dobramentos antigos, e essas migalhas os sedimentos. Muitas migalhas caíram ao longo dos milhares de anos formando tal estrutura sedimentar. Aí podemos encontrar minérios como o petróleo, o carvão mineral e o gás natural. Por último, temos os dobramentos modernos, que estão em contínua formação pelas placas convergentes e divergentes. Essas áreas apresentam sim minérios como ferro, manganês, entre outros, porém sua exploração é arriscada por conta dos terremotos ou pelas erupções vulcânicas que podem ocorrer a qualquer momento. Vamos fazer agora uma questão para fixarmos o conteúdo? Vamos lá! A mineração é o ato de extrair minerais existentes nas rochas e ou nos solos. É uma atividade econômica que tem uma importância significativa para muitos países. O principal minério exportado pelo Brasil é o de ferro. A formação desse minério está relacionada com as lentas transformações geológicas da Terra, e ele é encontrado na natureza na forma das rochas, misturado com outros compostos. Por meio de diversos processos, esse minério é beneficiado para poder ser comercializado. No Brasil, a extração do minério de ferro ocorre principalmente em... Para essa questão, precisamos lembrar de duas informações. A primeira é que, tanto em dobramento antigo e dobramentos modernos, temos minerais exploráveis, como o ferro.
como ele citou na questão. Mas também precisamos lembrar que nos dobramentos modernos não temos exploração mineral por conta da grande instabilidade dessa região, que está suscetível, por exemplo, aos terremotos. Agora, uma informação para complementarmos nosso conhecimento. Ele cita o Brasil nessa questão. O Brasil apresenta somente dobramentos antigos e bacias sedimentares. Assim, ele não apresenta dobramentos modernos por estar no centro da placa tectônica chamada Sul-Americana. Os terremotos que acontecem aqui são resultantes principalmente de outros terremotos que acontecem na borda das placas e chegam até o Brasil por reverberações que acontecem dentro da placa. Assim, a alternativa correta seria a alternativa D, em que ele cita escudos cristalinos. Agora vamos falar um pouquinho sobre as rochas que compõem cada uma dessas estruturas. Elas se apresentam em 3 principais tipos: magmáticas, sedimentares e metamórficas. As magmáticas são resultantes do resfriamento e solidificação do magma, podendo ser de 2 tipos: a intrusiva, quando o magma se resfria dentro de um vulcão que não entrou em erupção, ou extrusiva, quando ela se resfria fora de um vulcão que entrou em erupção. Exemplos dela temos no granito, no basalto e no diorito. As rochas sedimentares, como o próprio nome diz, é formado pela sedimentação de diversas partículas, podendo ser de 3 tipos: a detrítica ou clástica, gerada pela degradação de outras rochas já existentes, o arenito seria um exemplo; a orgânica, formada pelo acúmulo de matéria orgânica há milhões e milhões de anos, cujo exemplo é o petróleo ou o carvão mineral; e a química, resultante das diversas reações químicas com vários sais, o sal-gema, por exemplo, que é gerada pela evaporação de grandes quantidades de água em regiões onde temos altas concentrações de sódio e cloreto. Por último, chegamos às rochas metamórficas. Estas são formadas a partir de rochas magmáticas ou sedimentares, que foram submetidas a altas temperaturas ou altas pressões, alterando toda a estrutura. O granito, o arenito e o calcário se transformam respectivamente em gneiss, quartzito e em mármore, como podemos ver nessas imagens. Para finalizarmos, vamos para mais uma questão. Observe a imagem ao lado. Os fósseis, a exemplo da imagem acima, no caso está abaixo, costumam se formar apenas em um tipo específico de estrutura rochosa, em virtude de suas características de formação. Os tipos de rochas que permitem a fossilização são: percebam que para ter um fóssil eu preciso que esse animal ou planta seja armazenado em uma rocha, cujo processo de formação não agrida a estrutura do animal. Vamos pensar. Temos 3 tipos de rocha, certo? Magmática, sedimentar e a metamórfica. Vamos imaginar agora um animal entrando no processo de fossilização. Ali temos o Rex todo animadinho. Vamos ver se ele vai se tornar um fóssil. Primeiro vamos pensar numa rocha magmática. A rocha magmática vem do resfriamento do magma, certo? Da lava. Se ele entrar na lava, que dá origem à rocha magmática, tadinho, ele vai ficar torrado pela temperatura extrema desse magma. Já, se ele entrar numa rocha sedimentar, passou um tempinho, eu não tive uma agressão à estrutura do animal. Para eu ter uma rocha sedimentar, o que eu preciso? Somente da deposição do sedimento, certo? Então, eu não tenho uma grande interação, uma grande destruição da estrutura desse animalzinho, permitindo ali manter o fóssil, ok? Mas e se passar bastante tempo, ter variação de temperatura muito grande, variação de pressão muito grande, formação de uma rocha metamórfica? Será que aquele fóssil vai ficar ali? Provavelmente não, certo? Se eu aumentar muito a temperatura ou aumentar muito a pressão, o fóssil daquele animal, que é uma estrutura frágil, acaba se desfazendo. Logo, sobra a rocha sedimentar como a principal rocha para a formação de fósseis, certo? Assim, a alternativa correta seria a alternativa B, em que eu tenho as rochas sedimentares
onde eu tenho que a fossilização é permitida somente em rochas sedimentares, uma vez que o transporte de sedimentos pelos agentes exógenos, ou seja, pelos agentes externos, permitem o soterramento dos restos orgânicos, iniciando assim o processo de fossilização. Se olharmos para as outras alternativas, veremos que todas elas estão erradas. Olhem as rochas metamórficas. Rochas metamórficas conseguem preservar a estrutura do fóssil? Não consegue. A alteração muito grande de temperatura e pressão acaba destruindo esse fóssil. As rochas magmáticas, pois apenas em condições elevadas de pressão interna... nem precisa ler. Ele falou sobre rochas magmáticas, que vêm do quê? Vem do magma, vem da lava. Logo, se o animalzinho cai no magma, cai na lava, sai aquela fumaceira, ele vai ficar torrado, tadinho. E novamente, na alternativa D, ele coloca mais uma vez as rochas magmáticas, estando também erradas, sobrando assim a alternativa B. Terminamos assim mais uma aula de geografia, em que discutimos um pouquinho sobre a geologia da Terra. Não esqueça que também temos a parte 2 dessa aula, certo? Clique aqui no card que está aparecendo para você ir direto para outra aula. E não se esqueça de assistir às outras aulas do cursinho, as outras aulas de geografia, as aulas das outras disciplinas e também acesse nosso site, siga-nos nas redes sociais e não esqueça de dar o like, se inscrever no nosso canal. Certo? Tamo junto, valeu, falou!